Terceiro Ema. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Olá, turma! Posso começar assim? Olá! Pode. Pega a mãozinha assim, ó. O quê? Olá, turma! Beleza, então. 1, 2, 3, ação. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cinema brasileiro após a década de 60. E eu estou aqui neste cenário maravilhoso, com essas duas pessoas lindas, comendo essa pipoca maravilhosa. E vamos trazer um pouco de cultura para vocês. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Antes de falar sobre o cinema novo, que foi o movimento mais importante do cinema brasileiro, vamos falar um pouco então do cinema de chanchada, que foi de 1947 a 1959. Tá, mas o que foram as chanchadas? As chanchadas foram um gênero cinematográfico brasileiro que misturava um pouco de comédia popular com temas policiais e ficção científica. Acontece que a crítica afirmava que esse tipo de filme era vulgar, e por isso ele foi chamado de chanchada, que significa porcaria. O desprezo dos críticos, no entanto, não serviram de nada, pois esse tipo de filme fez muito sucesso naquela época. Além do mais, essa fase tentou criar uma Hollywood própria, uma Hollywood brasileira. Na década de 40, no Rio de Janeiro surgiu a Atlântida Cinematográfica. Não teve grandes investimentos, mas o único investimento bom que rendeu foi o Moleque Chama, de 1941. Drama baseado na vida do comediante Grande Otelo, que ficou marcado pelo início das novas chanchadas. Além do mais, as primeiras produções teve grandes nomes nos rádios, que foram a Carmen Miranda e o Francisco Alves. Logo em seguida, a Atlântida passou a produzir comédias musicais com fácil comunicação com o público, tendo como principal tema o carnaval, com os filmes Este Mundo é um Pandeiro, de 1947, e Carnaval no Fogo, de 1949, ambos produzidos por Watson Macedo. Acontece que os filmes da Atlântida ganhou tanto apelo popular que acabou influenciando a produção de filmes da Cinédia, que era uma outra indústria cinematográfica. A Cinédia lançou um filme então chamado O Ébrio, de 1946, que conquistou grande bilheteria em todo o país. Aos poucos, essas histórias foram largando o carnaval e começaram a colocar mais comédias e costumes do povo, que foram a partir dos tipos folclóricos do Rio de Janeiro. Os melhores momentos vêm com os filmes Nem Sansão, Nem Dalila, nem desde 1954, e Matar ou Correr, de 1954 também, que eles estavam satirizando os dramas americanos de sucesso. O público em geral gostou, só que os críticos mais sérios, eles, vamos dizer assim, deixaram como porcaria, falaram que não valia nada. As chanchadas e a Atlântida se esgotaram no final dos anos 50, quando o público parece cansar da forma, e então as estrelas são chamadas para trabalhar na televisão. Antes de falar sobre o cinema novo, vamos falar então um pouco dos precursores do cinema novo. As pessoas meio que prepararam o terreno para a entrada desse gênero bastante importante. Os precursores do cinema novo vai de 1953 até 1962. Antes de surgir o cinema novo, houve uma tentativa de trazer Hollywood para o Brasil. Eis que o diretor Alex Vianney realiza o filme Agulha no Palheiro, de 1953, e Nelson Pereira dos Santos realiza o filme Rio 40 Graus, de 1955. O filme Rio 40 Graus é um filme bastante importante, pois ele é um semi-documentário e conta a história de 5 garotos que moram numa favela que vendem amendoim no sol escaldante do Rio de Janeiro. E basicamente o filme é isso, ele mostra o cotidiano e mostra basicamente a miséria humana. Ele meio que evidencia a tristeza desses indivíduos. Como ele mostra a realidade do Brasil, ele rompe com aquela imagem de cartão postal. Ele rompe com aquela imagem de cartão postal que o Rio de Janeiro tinha. E por isso este filme foi censurado, porque ele mostrava a realidade. Os militares eles alegavam que o filme era o filme era mentiroso e que o Brasil não era daquele jeito, sabe? Ambos os filmes, Agulha no Palheiro e Rio 40 Graus, foram feitos com orçamento baixo. Eles procuravam mostrar um tema mais popular e um tema mais realista. Conforme o filme foi proibido pela censura, muitos estudantes intelectuais mobilizaram e realizaram uma manifestação a favor da liberação deste filme. Salvador, Bahia de Todos os Santos, 1960, de Trigueirinho Neto, e Barra Ventos, de Glauber Rocha. Eles então desencadeiam aquele vínculo e eles procuram uma nova cinematografia, que é o Nordeste. Desta forma, foi lançado o longa-metragem O Pagador de Promessas, em 62, de Anselmo Duarte. Este filme foi premiado com o Palma de Ouro no Festival de Cannes. O longa-metragem O Pagador de Promessas
Foi lançado em 1962 e dirigido por Anselmo Duarte. Nele, contemplamos a história de Zé do Burro, um homem que tenta cumprir a promessa de levar uma cruz de madeira a uma igreja, mas é impedido pelo padre e outras forças religiosas maiores, pois a promessa foi feita em um terreiro de Candomblé. O motivo da promessa foi para que seu burro, que havia sofrido um acidente terrível, sobrevivesse aos ferimentos. Quando o animal ficou melhor, ele parte para sua jornada, sem saber que sofreria para concretizar o que havia prometido. O filme é extremamente importante, pois mostra um Brasil cheio de preconceito e intolerância religiosa, além de abordar temas como o sensacionalismo da mídia, as injustiças sociais, o abuso dos policiais, a corrupção do homem e até a infidelidade. A cena mais icônica deste filme é quando Zé do Burro é assassinado em uma rebelião entre o povo e a polícia. Assim, ele é posto na cruz, como a figura de Jesus Cristo, e seu corpo é levado para dentro da igreja. Chegamos então ao cinema novo, que vai de 1963 até 1970. É o movimento mais importante do cinema brasileiro. É o mais inovador, é o mais original. Tá, mas o que foi o cinema novo? O cinema novo foi um movimento cinematográfico que visava mostrar um Brasil desconhecido, cheio de conflitos políticos e sociais. Ele é basicamente uma mistura entre o neorrealismo e o nouvelle vague. Lembrando que o neorrealismo ele é um movimento artístico que visa mostrar a realidade de um país. Ele começa então a mostrar o cotidiano de pessoas marginalizadas, como operários e delinquentes. Já o nouvelle vague foi um movimento cinematográfico que surgiu lá na França e visava destoar dos padrões cinematográficos que existiam naquele período. Ele possui algumas características de documentários e utiliza bastante o plano sequência. Além do mais, a narrativa é não linear, e isso causa certa complexidade na obra. Graças ao diretor Glauber Rocha, o cinema novo é formado. E a sua célebre frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é o que marca exatamente esse período. Às vezes eu acho que a pipoca queimada é mais gostosa do que a pipoca normal. Também. Eu não. Essas mais escurinhas aqui, né? O objetivo principal desse diretor era criar uma estética da fome e mostrar um Brasil verídico, de verdade, completamente sem maquiagem. Isso me lembra um pouco os princípios do modernismo. Tipo, eles queriam mostrar o Brasil da forma verdadeira. Este movimento é dividido em 3 fases. Na primeira fase, em 1963, o movimento é deflagrado por 3 filmes: Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Os Fuzis, de Rui Guerra e, por último, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. O filme Deus e o Diabo na Terra do Sol é considerado por muitos o filme mais importante do cinema nacional. Dirigido pelo incrível cineasta Glauber Rocha, nele acompanhamos o desenvolvimento do sertanejo chamado Manuel, que após matar um coronel mau caráter explorador, foge com a sua mulher para começar uma vida melhor. Inicialmente, Manuel se filia a um grupo religioso comandado por Santo Sebastião, um homem que afirma ser divino e que será responsável pelo fim da miséria e da fome de seu povo, em troca da fidelidade em sua religião. Devido a alguns acontecimentos no decorrer da obra, o sertanejo abandona a doutrinação religiosa e se junta ao grupo de Coristo, um cangaceiro que afirma que a fome e a miséria somente terão fim com a violência. A mensagem do filme é bastante interessante, pois ele retrata a alienação humana tanto no âmbito religioso pacífico, por meio de Santo Sebastião, que representa Deus, quanto no âmbito cético e violento, por meio de Coristo, que representa o diabo. Além do mais, a obra remete à Guerra de Canudos, por evidenciar os conflitos sociais, o sofrimento do povo do sertão e sua revolta contra as instituições, como a igreja e o Estado. 2 cenas são memoráveis. São elas a cena em que Coristo faz um monólogo bastante simbólico. Quero me topar com ele de homem para homem, de Deus para diabo. É o Capitão Coristo enfrentando o dragão da riqueza. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. E a cena final, em que Manuel foge de todos os problemas do sertão para encontrar o mar, que representa as melhores condições de vida.
No filme Vidas Secas, de 1963, do diretor Nelson Pereira, conta a história de uma família que vive no sertão e foge da seca, ainda castigados pela fome, pela miséria e o calor. Na onde eles possuem também uma cachorra muito magra que chamava Baleia, e possui um vínculo muito enorme com a família. Bom, a mensagem, o objetivo principal, é mostrar como a vida é difícil para quem vive no sertão, sofrendo com as coisas que para nós é tão comum. A cena mais marcante é quando, no final do filme, a cachorra, a baleia, acaba tendo uma doença, a raiva. Então o pai é obrigado a matá-la. E a família fica muito triste, muito tocada por isso. A segunda fase é marcada após o golpe militar, em 1964. E um dos filmes mais marcantes foi o Desafio, de 1965, de Paulo César, Terra em Transe, 67, de Glauber Rocha, e O Bravo Guerreiro, de 1968, de Gustavo Bá. Em 1967, Glauber Rocha dirige mais uma obra-prima, o longa-metragem Terra em Transe. Neste filme, acompanhamos algumas intrigas políticas e ideológicas, e Paulo Martins, um jornalista, é sucumbindo após lançar um candidato populista a um prestigioso cargo na política, sofrendo com as intimidações de políticos e empresários poderosos da fictícia cidade de Eldorado. O filme faz uma dura crítica à política brasileira, além de criticar a ditadura militar em algumas cenas, de forma indireta. De modo metafórico, aborda a estupidez do povo, a ganância e o poder dos políticos, as ambições e o quão a política brasileira é deteriorada. A cena mais simbólica do filme é a cena da passeata, em que ocorre uma crítica tanto à ditadura militar quanto à esquerda. Eu sou um homem pobre, um operário, sou presidente do meu sindicato, estou na luta das classes. Acho que está tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Extremista! 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 Depois do ato institucional 5, as prisões e as torturas levam à terceira fase do cinema novo, que foi caracterizado pela volta ao passado. Os filmes mais marcantes foram O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 63, de Glauber Rocha, Os Herdeiros, de 69, de Cacá Digues, Macunaíma, em 1969, de Joaquim Pedro de Andrade, e Os Deuses dos Mortos, em 1960, de Rui Guerra. Bom, em destaque temos Macunaíma, que conta a história de Macunaíma, que é um rapaz preguiçoso e fanfarrão, que nasceu no campo e, ao ficar adulto, parte para a cidade com seus 2 irmãos. Ah, não, tipo, acho que o filme é diferente, né? Foi, Não, porque tipo, lembra que ele é do livro? Aham. Aí eu acho que o filme é diferente. Em paralelo com o cinema novo, surge um período chamado Udi Grude, que vai de 1968 a 1970. Imagine a seguinte situação. O Brasil acabava de passar por um golpe dos militares em 1964 e o governo começa a ficar em cima dos cineastas e dos artistas. Conforme existia muita repressão, criou-se então o cinema marginal, ou cinema Udi Grude, que tinha propostas mais rebeldes para a época. O termo Udi Grude vem da palavra americana underground, que equivale à contracultura norte-americana dos anos 60. As suas obras, na maioria das vezes, são muito poucas assistidas. E os cineastas marginais, eles rejeitavam as formas tradicionais da narrativa e da estética. Além disso, as suas características fortaleciam o cinema experimental. Os filmes mais conhecidos deste período são O Bandido da Luz Vermelha, de 68, e Matou a Família e Foi ao Cinema, de 69. Não, não.
Rogério Sganzerla lança o filme O Bandido na Luz Vermelha, em 1968. Neste filme, acompanhamos as criminalidades de Jorge, um assaltante e assassino apelidado de Bandido da Luz Vermelha, por sempre utilizar uma lanterna vermelha. Sua maldade culmina no suicídio, devido à traição que sofreu por parte de outros criminosos. O filme aborda a violência urbana, mas com a visão do delinquente e não das vítimas, e esta foi uma das primeiras vezes em que o longa-metragem abordou tal tema. Além do mais, foi importante por apresentar uma montagem diferente, influenciando na ruptura com a linguagem tradicional. Vamos falar um pouco então da Embrafilme, que vai de 1969 até 1970. Durante a ditadura militar, o governo criou a Empresa Brasileira de Filmes, ou Embrafilmes, e foi responsável por produzir os filmes nacionais aqui no país. Através dessa empresa, muitos filmes nacionais foram feitos e mostrados, só que muitos também foram censurados. Um exemplo disso foi o filme Pra Frente Brasil, em 82, de Roberto Farias. Este filme foi financiado pela própria Embrafilme e acabou sendo censurado. Paralelo a isso, ocorreu um período chamado Conquista do Mercado, que foi de 1970 até 1981. Nos anos 70, os cineastas queriam que os filmes brasileiros fossem vistos por todo o público, e os filmes então acabou virando mercadoria. Isso se deve principalmente às produções da Embrafilmes, que criou um novo método da pornochanchada, que levou muitas pessoas ao cinema, aos filmes dos trabalhões e também das estrelas de televisão, e as novelas também cada vez mais se revelavam. A participação dos filmes brasileiros cresceu bastante no mercado. De 14% dos ingressos vendidos em 71, foi para 35% em 82. Os filmes mais conhecidos deste período foram Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, de 73, Dona Flor e seus Dois Maridos, de 76 e Chica da Silva, lançado no mesmo ano. No filme Dona Flor e seus Dois Maridos, do ano de 1976, conta a história do Carnaval da Bahia, na qual Vadinho, esposo de Dona Flor, morre de repente. Apesar dele ser um mulherengo e fanático por jogos, Dona Flor, sabendo ele um péssimo marido, ela o amava realmente, por causa que ele era um ótimo amante. Depois de um tempo, ela se casa com Teodoro, um farmacêutico. Mas, mesmo tendo uma vida muito boa com ele, ela começa a ter uma vida muito tediosa. E de tanto chamar pelo seu primeiro marido, ele reaparece, o espírito dele. E ela fica apaixonada também pelo seu finado esposo. Vamos falar agora do gênero mais bizarro do cinema, que é a pornochanchada, que vai de 1970. Vamos falar agora do gênero mais bizarro do cinema, a pornochanchada, que vai de 1970 até 1980. A pornochanchada foi um gênero que misturava a comédia popular com a insinuação erótica, e ela misturava então o erotismo com nudez e grandes doses de humor. Como teve um grande sucesso comercial, as suas produções eram bastante requisitadas pelos seus exibidores. Eles até mesmo pagavam adiantado para que passassem antes os filmes nos seus cinemas. Contudo, a estética da pornochanchada acabou enjoando o público, e a concorrência dos filmes pornográficos hardcore decretou o fim desse gênero. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Se tu cagar no ônibus, tu tá morto. Presta quando não caga na entrada, caga na saída, tá? Feia pra caralho. Mas uma espadinha é uma espadinha. Chegamos então aos anos 80, que vai de 1980 para 1989, é óbvio. Em 1981, é lançado um filme muito importante que foi consagrado lá no exterior. O filme em questão se chama Pichote, A Lei do Mais Fraco. Hector Babenco, em 1980, lançou Pichote, A Lei do Mais Fraco. Em Pichote, conta a história de um garoto de apenas 11 anos que é preso na FEBEM, onde presencia tráficos e violências. Quando surge uma oportunidade, ele e mais 3 adolescentes fogem de lá.
e passam a cometer alguns crimes para sua sobrevivência. Uma mensagem passada é que cada pessoa tem seu sonho, pode ser ela do jeito que for. Vamos supor que a pessoa é viciada em droga. Se ela faz isso, pode ser para esquecer algum problema, ou para se fuder mesmo. Como em Pichote, que retrata as crianças não só como agressivas e violentas, mas vítimas de um processo histórico. São crianças que têm sonhos e sentimentos nobres. Uma cena muito importante foi uma das últimas cenas em que Pichote está no braço de Sueli, a prostituta, como se fosse um bebê sendo amamentado. Mamãe tá aqui com você, viu? No mesmo ano, um outro filme ganhou muito destaque internacional, principalmente em festivais internacionais, como no Festival de Veneza. Estamos falando de Eles Não Usam Black Tie. Leo Hirschman, em 1981, lança o filme Eles Não Usam Black Tie, que conta a história de um mundo grevista que se inicia numa empresa. E Tião, um operário, está preocupado com a sua namorada, que engravidou, e eles decidem então se casar. Para não perder o emprego, ele resolve furar a greve, que é liderada por seu pai, iniciando um conflito que se estende às assembleias e piquetes. Uma mensagem que o filme traz é uma reflexão sobre o nosso papel na vida, na luta pelos nossos próprios direitos. Como exemplo, o Tião, que luta contra a greve por seus direitos. Uma cena bem interessante é a discussão entre Tião e Otávio, que são pai e filho, sobre a greve que é feita por seu pai, e o furo que Tião quer fazer contra a greve. Tião, você tá se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. Mas não precisa se preocupar, não. Eu tô aqui. E você não vai ter de cuidar de duas famílias. Cuide da sua, se conseguir. Calma. Chega, Otávio. Eu não tô nervoso, não. Mas é que eu fico chateado de ver um moço desse, né, com a vida pela frente, né, mas tendo medo da própria sombra, ou olhando para a ponta do pé. Mas levanta a cabeça, moço. Os tempos já são outros. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas para e pensa, pô. Chega! Otávio! Contudo, em 1982 houve uma enorme crise econômica no país. Então fez com que as pessoas, o público, não tivesse dinheiro para assistir os filmes e nem mesmo os produtores para fazer os filmes. Foi um período muito difícil para os filmes nacionais por causa que os números de filmes da carreira cinematográfica começaram a cair muito rápido. Apesar disso, em meio a uma crise, surge uma nova geração de cineastas em São Paulo, onde se destacam Sérgio Bianchi, em 82 com Mato Eles, Hermano Pena com o filme Sargento Getúlio em 83, André Cloutzel com A Marvada Carne em 85 e Sérgio Toledo com Vera em 87. Mas esses filmes foram normalmente vistos em festivais. Neste período, como estava muito difícil fazer longas metragens, então os documentários e os curta-metragens ganharam cada vez mais importância. Um exemplo disso é a obra Ilha das Flores de 89, que foi uma das obras premiadas e até hoje uma das obras mais consagradas. No que toca o documentário Cabra Marcado para Morrer, de 84, foi considerado uma obra-prima. No que toca o documentário Cabra Marcado para Morrer, de 84, foi considerado uma obra-prima. E até hoje ele é bastante elogiado pela crítica. Eduardo Coutinho, em 1984, lançou Cabra Marcado para Morrer, que conta, a partir de um documentário, a vida de João Pedro Teixeira, que foi assassinado em 1962, e de sua família, que são todos camponeses de Galileia. Uma cena bem impactante é no começo do filme, que aparece as crianças trabalhando, mas fazendo também trabalhos dos adultos. Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a Univolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Estamos agora na Era Collor, que vai de 1990 até 1992. Fernando Henrique Collor assumiu a presidência em 15 de março de 1990
e muitos afirmam que ele foi um terror para o que tange o cinema nacional. Por isso, ele foi apelidado de Furacão Collor. Uma de suas primeiras medidas... Pera aí, que a menina tá guardando e o telefone tá tocando. Uma de suas primeiras medidas foi pegar todo o dinheiro da população brasileira, e isso gerou um grande descontentamento do povo. Além do mais, Collor extinguiu a Embrafilme, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, além do mais, extinguiu o Ministério da Cultura. E assim dificultou a produção dos filmes nacionais naquele período. Veremos agora um cinema de retomada, que vai de 1995 até 2003. O cinema brasileiro estava bastante desgastado devido à crise dos anos 80 e também à extinção de algumas instituições durante o governo Collor, mas acontece que a partir de 1995 começa-se a falar sobre uma retomada do cinema brasileiro. Eis que então, no governo de Fernando Henrique, em 1995, ele cria a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, para incentivar as produções nacionais. Bom, o filme que inicia esse período é o filme Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, de 1995. Em 97, a emissora Globo cria a Globo Filmes, tornando um grande monopólio no mercado cinematográfico brasileiro. Então foram produzidos os filmes Simão, O Fantasma Trapalhão, de 98, O Alto da Compadecida, de 2000, Xuxa e os Doentes, de 2001 e Lisbela e o Prisioneiro, de 2003, dentre outros. Foi graças a Globo Filmes que o nosso cinema brasileiro produziu obras-primas, que elevaram os trabalhos aos níveis internacionais. Com uma temática mais atual e crítica, temos Cidade de Deus, de 2002, Carandiru, de 2003 e Tropa de Elite, de 2007, que ganharam muitos prêmios lá fora. O filme Cidade de Deus, do ano de 2002, de Fernando Meirelles, conta a história do Buscapé, um menino que cresceu no meio violento na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Mas, pelo sorte do destino, ele não virou bandido. Ele segue uma carreira fotográfica por causa do seu talento com as máquinas, na qual ele retrata o dia a dia de como é viver entre a realidade do grupo do tráfico entre o Cenoura e o Dadinho. A mensagem do filme é que a violência está mais perto do que a gente pensa. Não precisa irmos em outros países que possuem guerras e essas coisas pra gente ver como que é. Bom, em questão, a cena mais importante para mim é quando o Dadinho, um dos traficantes, atira no pé de um menino por causa que roubou o mercado. Isso retrata a crueldade humana que está presente nas pessoas. Aí. Bora, meu. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Valeu, pequeno, valeu! Outros dois grandes filmes foram produzidos e foram bastante respeitados mundialmente. Os filmes em questão são Central do Brasil, de 1998, e Cidade de Deus, de 2002, sendo que ambos foram indicados ao Oscar. E Cidade de Deus é o que marca o fim do período do cinema de retomada. Walter Salles, em 1998, lançou o filme Central do Brasil. Em Central do Brasil, Dora trabalha escrevendo cartas para analfabetos. Ela decide ajudar um menino após a sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste. Uma mensagem que podemos perceber deixada pelo filme é a necessidade de vermos o outro e descobrir o afeto, capaz de mudar a nossa relação com a vida. E isso podemos ver no filme, que Dora e Josué, ao longo da viagem, vão criando um afeto. Uma cena muito emocionante foi a cena final, que Dora vai embora e deixa Josué, e começa a escrever uma carta. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer e com certeza ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Finalmente chegamos ao período de pós-retomada, que se inicia em 2003
e ainda está presente nos dias atuais. Por fim, o cinema brasileiro vem conquistando seu público e levando muitas pessoas aos cinemas, principalmente devido a Globo Filmes e outras produtoras independentes. A maior parte do faturamento derivou às comédias do Minha Mãe é uma Peça, de 2013, e De Pernas para o Ar, de 2012. Mas os filmes dramáticos e de cunho intelectual ainda são produzidos, como O Homem que Gravava, O Homem que Gravava, O Homem que Gravava. Oi, que gravava, gente! Vamos baixar o espírito do cinema de retomada e retomar o nosso trabalho. Como O Homem que Copiava, em 2002, Olga, de 2004, Serra Pelada, de 2013, O Som ao Redor, de 2012, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014 e Que Horas Ela Volta, de 2015. Você terminou? Que deliciosa macaquinha. Aposto que ela nunca chupou, nem levou um cacete de macaco entre as pernas. Tão tenrinha. Que rabo. Yabadabadabadabadu. Eram seus conhecidos? Meus maridos. Porra! Tudo isso? E daí? Sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim tem que ser por método. É vivendo que se aprende. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Puta que pariu. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Ah, vem cá, rapaz. Eu quero saber do barbudo, aquele ladrão safado. Foi pra São Paulo. Fazer o quê em São Paulo? Dar bunda. Como é que é o negócio, rapaz? Foi conhecer o outro lado da vida. Ele dá o cu agora? Ele dá o cu camuflado. Eu mó piadão. Você já comeu o cu dele, rapaz? 4 vezes. E deu o cu também? Não. Isso? Não. Pode entrar, rapaz. Sua podedeira. Pode entrar pra lá. Vai embora, vai embora daqui. Aqui é o colégio da fudeção. Será que eu vou ter que te fuder outra vez? Por Deus, senhor. Estou com as pregas em fuego. É a segunda vez que eu te deixo vivo. Cuidado. A próxima pode ser a última. Por que não me mataste, senhor? Um cu como o teu merece ficar vivo. Graças, senhor. Dona Marcela vai demorar? Eu não sei, nem sei pra onde ela foi. Quer tomar alguma coisa antes do jantar? Um uísque vai bem. Espere. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta. Pois não.